Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar então das estações elevatórias. São instalações destinadas então a transferir a água de uma cota mais baixa para uma cota mais alta, né? Elas vão se aplicar então para recalque de água bruta, água tratada e também para reforço na pressão da rede, né, de distribuição, que aí nesse caso elas vão ser denominadas como booster, né, ou estação pressurizadora. Como você tem aqui equipamentos elétricos, aí, você vai ter um custo de implantação, você tem um custo de operação pela energia elétrica. Então são unidades que vão aumentar o custo e, portanto, né, devem ser aplicadas com moderação. Elas podem estar localizadas então junto a mananciais, próximos a ETAs, próximos de reservatórios ou, enfim, dentro da própria rede de distribuição. As componentes então de uma estação elevatória vão ser o que, né? O conjunto aqui motor-bomba, as tubulações de sucção, do barrilete e aí de recalque, e as construções aí que é o posto de sucção e a casa de bombas. A casa de bombas aqui, né? E aí o posto de sucção aqui é o seguinte, né? Você tem aqui uma tomada de água, você tem aqui o gradeamento, e aqui é cada um dessas esferas aqui é um conjunto elevatório, né? Então você tem aqui o posto, e essa estrutura aqui é o posto de sucção. As bombas aqui você pode classificar também em relação ao conjunto, se é de eixo horizontal, se é de eixo vertical, ou é o motor bomba submerso, né? Você tem aqui casos também em relação à localização, né? Se a bomba também está afogada, né? Que está no mesmo nível abaixo da água, se ela está nível acima da água, então é a bomba não afogada. Aqui os de eixo horizontal de sucção simples, os conjuntos verticais de eixo prolongados, né? E aqui as curvas, né? Só tentar aqui, né, em relação a isso também, né, vão fazer diferença também em questão também da própria facilidade de escova, né, ou maior dificuldade de escova da bomba em função desses arranjos aqui, né, afogado ou não afogado. Bom, e aí nessa escolha de conjunto motor-bomba, né, a gente deve fazer aquela análise aí das curvas de bomba, potências, né, altura manométrica, né, ver as curvas características, NPSH, né, principalmente isso daqui, porque, né, para estar vendo aqui o problema de cavitação, né, porque aí você tem o desgaste aí dos rotores aí da bomba, né, então para isso você tem que evitar aí, a cavitação da bomba, então você tem que analisar, né, o NPSH disponível com o NPSH da bomba, e aí, enfim, está analisando isso daqui para verificar se tem risco de ocorrer a cavitação ou não nessa bomba, né. Além disso, né, os conjuntos vocês podem fazer a combinação de bombas em paralelo, bombas em série, né, tudo dependendo do que é necessário para que vocês têm que fazer, do que vocês precisam do conjunto elevatório, né, então se falta altura manométrica, se, enfim, né, é questão de vazão, né. As elevatórias, né, elas vão consistir pelo menos aí de 2 bombas, sendo que uma delas seria a reserva. As médias elevatórias teriam 3 bombas, sendo 2 em operação e uma reserva, e as grandes elevatórias, então, N bombas, né. Para o projeto de elevatórios, então você tem que ter a determinação da vazão de projeto, que tipo de elevatório vai ser, escolha lá do conjunto motor-bomba, fazer o desenho e o dimensionamento aí do poço de sucção, e aí, lógico, né, fazer o dimensionamento hidráulico de todas as partes de tubulações, órgãos acessórios, né, e prever aí os dispositivos para controle dos efeitos de transitórios hidráulicos, o golpe de Arite, né. Em relação à vazão de projeto, né, então, eu coincidir com o sistema de abastecimento, geralmente é 20 a 30 anos, fazer esse desenvolvimento também de acordo com as etapas de implantação dos equipamentos, com o crescimento da população, né, então você não vai colocar todos os conjuntos motor-bomba logo de início, né, você tem um período de projeto de 20 a 30 anos, então você vai gradativamente instalando os conjuntos de elevatórios, né, já que também uma das partes mais caras aí da estação elevatória, né.
E aí, enfim, vazão mínima, vazão máxima, né, de início e de fim de plano, né. As elevatórias, aí elas podem ser, né, de poço seco com a bomba fora d'água ou de poço úmido com a bomba submersa, né. Ou então, né, os boosters, que aí no caso você não tem o poço de sucção, né, e aí você tem a ligação direta com a rede, né. No caso aí do poço de sucção, ela é uma estrutura de transição. Você deve se atentar, né, para evitar vórtices, entrada de ar, né. Então colocar os dispositivos supressores aí de vórtices. Você tem uma submergência que é adequada aí da tubulação, também de novo para evitar o vórtice. A parte do poço também, você tem uma inclinação no sentido da sucção das bombas, né, também para evitar a deposição de materiais e também você ter facilidade de limpeza, né. Então aqui a gente tem aqui alguns desenhos, né. Então isso daqui é a tubulação de sucção, né. Aqui você tem uma parede defletora para evitar então o vórtice, e aqui no caso você tem outro desenho, né, indicação sem aqui a parede defletora, né. Muda-se um pouco o desenho. Outra coisa que também a gente tem aqui é o direcionamento gradual do canal, né, e a presença de cortinas separando um poço do outro. Aqui em corte, né, então a tubulação de sucção, garantindo, né, submergência mínima por causa dos vórtices, as paredes defletoras, aquela parte, né, de inclinação mínima, né, então 45 graus, né, inclinação no sentido do poço de sucção, e os arranjos aqui mais recomendados. Então você tem aqui a transição, né, as cortinas separando o poço de sucção do outro, ou um espaçamento maior entre uma tubulação de sucção e outra, né. Aqui, né, vocês estão vendo que também tem uma cortina. E, né, claro, evitar arranjos que vão levar à formação de vórtices. Então aqui você tem aqui favorece uma formação de vórtices, assim como aqui, né. E aqui vocês estão vendo que está muito próxima, né, uma da outra, sem a cortina, além de não haver, né, a abertura em leque aqui. Aqui alguns arranjos aí para os conjuntos elevatórios, né, então inclinados, né, alinhados, alternados, enfim, tem diversos arranjos possíveis para o conjunto motor-bomba, né. E, finalmente, né, um outro aspecto que é de atenção do conjunto elevatório, né, é em relação à escorva, né. Então a gente vai ter os sistemas de escorva da bomba, né. A escorva, o que ela é, né? É a retirada de ar da tubulação. Lembrando que essas bombas são bombas centrífugas, e as bombas centrífugas elas não funcionam com ar dentro do rotor. Então você tem que estar preenchido com água, né. E aí também no funcionamento você tem que garantir que não entre ar, né, e uma das formas que você garante isso é instalando essas válvulas de pé de crivo na sucção, né. A válvula de pé de crivo ela tem aqui umas portinholas aqui que vai atuar como retenção, então se você tem a interrupção, isso aqui fecha e mantém a água preenchendo a tubulação. Além disso, você vai ter o sistema que eu falei de escorva para retirada de ar, né. Então esse aqui é um exemplo de sistema de escorva, que ele consiste do que? Você tem um reservatório de água, ele é compartimentado, então, e é ligado numa bomba. Essa bomba aqui, ela é ligada aqui numa válvula que ela vai retirar o ar que está aqui dentro aqui da bomba, né? Então você tem aqui a bomba centrífuga, você tem a tubulação de sucção, você tem aqui essa ligação aqui, e aí, enfim, se você tiver o ar aqui, você liga o bombeamento, a passagem de ar e água que vai sendo retirado o ar, né? E aí vai preenchendo aqui com água. O ar que tiver aqui no meio dessa mistura de água e ar vai chegar aqui no reservatório. O ar vai para a atmosfera, como vocês têm esse compartimento, que então isso aqui você tem o risco de entrar novamente o ar nesse bombeamento. E aí uma outra forma que a gente tem é por meio de bombas a vácuos aí. Então de novo, né, você tem aqui, vocês estão vendo que uma outra coisa, né, que são bombas aqui, que bombas não afogadas, né. Então que aí você também tem, se você desligar isso aqui tem o risco de abaixar o nível da água e entrar ar, né. Então por isso que a gente tem o sistema de escorva, né. Então aqui, de novo no topo, né, você tem a ligação aqui, você tem um reservatório de vácuo, né.
esse reservatório aqui de vácuo que você você tem aqui uma bomba ligada para estar gerando aqui o vácuo, né? Então, à medida que o nível de água que vai variando aqui, né? Você vai regulando o vácuo para manter então as bombas aqui preenchidas aqui com água, né? Não tendo ar presente aqui dentro das bombas centrífugas. Então é isso, né, gente? E a gente se vê então nos próximos vídeos.